Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, a aula de hoje, licitação. Vamos falar mais um pouquinho sobre a lei de licitações, vamos falar mais um pouquinho sobre compras da administração pública e hoje a gente vai falar sobre os procedimentos do processo licitatório. A ideia dessa aula é liquidar toda a questão de procedimento licitatório referente ao processo de licitação. Quando a gente fala em procedimento licitatório, eu estou falando em processos de licitação, estou falando daquele procedimento administrativo onde se desenvolvem todos os atos necessários à conclusão de uma compra da administração, né? O que vai acabar fulminando num contrato administrativo, num contrato de prestação de serviço público, num contrato de prestação de serviços, né? Ou num contrato para fornecimento de bens ou objetos quaisquer que sejam do interesse da administração. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá. A licitação é um procedimento administrativo. A gente já sabe disso, que todos os atos realizados dentro do processo de licitação fazem parte de um procedimento ou de um processo administrativo. Você pode chamar de uma forma ou de outra, procedimento ou processo administrativo, não vai mudar muito nessa altura do campeonato. A própria lei de licitação regula e dá detalhes sobre o procedimento administrativo vinculado ao processo licitatório. E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Detalhes importantes sobre o processo licitatório. O procedimento se inicia com a instauração do processo administrativo que deverá ser autuado e protocolado e numerado. Bom, processo administrativo tem que ser autuado. Primeiro ponto, ele tem que ser autuado, ele tem que ser protocolado. O verbo o verbo seria protocolizar, né? E numerado. O que é isso? Numeração Vamos lá, por partes. Autuado. O que é autuado? Eu determino a instauração e a formalização de um processo administrativo. Abro uma capa, jogo as folhinhas lá dentro com a determinação de alguma autoridade para a iniciação do processo licitatório. Eu registro um objeto para aquele processo, protocolo, dou um número de início para ele, faço um registro no órgão e numerado. Esse número aqui é o que vai identificar depois o processo licitatório número 001/2015. Ele vai rodar na autuação, eu já vinculo ele a, uma licitação na forma de tomada de preço número 10/2015. E por aí vai. Eu vou dando esse detalhamento. Essas informações básicas sobre o processo licitatório são fundamentais e são exigências legais. A lei exige que seja dessa forma, não pode ser de outra maneira, tá? Atos essenciais ao início do processo: autorização para o certame, descrição do objeto e menção aos recursos próprios para a futura despesa. A autorização para o certame. Quem é que faz essa autorização aqui? Quem é que dá a autorização para começar um certame? A gente chama ele de ordenador de despesas. É isso aí. Quem tem a responsabilidade de fazer despesas na administração pública é que pode determinar a instauração de um processo licitatório. É ele que vai dizer, autorizo iniciar o processo de licitação, determino a autuação dos autos e pode dar seguimento ao feito, né? É ele que vai dizer, beleza, pode começar, eu quero comprar ou eu quero contratar um serviço. Vai ter que ter a descrição do objeto. O que será licitado. Sempre que nós dermos início ao processo licitatório, nós vamos ter que saber o que vai ser licitado. Eu não posso simplesmente determinar a instauração de um processo licitatório sem qualquer objeto, ou para comprar qualquer coisa, ou para comprar aquilo que der vontade. Não, de forma alguma. A gente tem que fazer uma discriminação do objeto que vai ser comprado. Lembra das nossas aulas iniciais sobre licitação, que o objeto da licitação não pode ter identificação de marca, ele não pode direcionar um tipo exclusivo de equipamento, salvo aquelas exceções legais de contratos que estão sob garantia e aquela coisa toda. Então, aqui, nesse momento, este o momento processual administrativo que eu vou dizer o que vai ser comprado. Eu vou comprar televisores.
Beleza. Quando eu defino o objeto televisores, eu vou ter que dizer o tamanho, quantas polegadas, o tipo de televisor, se de LED, se LCD, se de plasma, se ele pode ficar pendurado numa parede, se ele só pode ficar numa situação de sustentado em base, se ele admite esse tipo de procedimento de riscar em cima da tela e depois apagar. Tudo isso tem que ser analisado, e detalhado no objeto. O que eu não posso fazer é colocar uma marca. Por exemplo, começa aqui, quero comprar televisores da marca tal. Isso não rola, isso não é possível fazer, tá? Isso é proibido, por sinal. E a menção aos recursos próprios para futura despesa. Sempre que a administração for adquirir alguma coisa, ela tem que providenciar recurso, ela tem que indicar que tem grana para fazer a compra. Tem exceção para isso? Tem. Quando a gente fala do sistema de registro de preços, lembra que a gente conversou sobre o sistema de registro de preços nas aulas iniciais? Lá no sistema de registro de preços não é necessário eu indicar o quantitativo financeiro que eu tenho para pagar a futura aquisição. Mas isso é uma exceção. A regra geral é que o edital já traga a fonte de custeio dessas despesas. Já diga, olha, eu tenho tantos R$1.000 para fazer essa compra, conforme a fonte de despesa número 330995734. Pronto. É o código lá do sistema de controle das finanças públicas. E isso tem que aparecer no edital. Por isso que ele fala em menção aos recursos próprios para futura despesa. Eu não posso iniciar uma licitação sem ter grana. Rodrigo, se eu fizer a licitação sem dinheiro, crime de responsabilidade administrativa, por exemplo, do prefeito, se ele for o ordenador de despesa, do governador, se for ele o ordenador de despesa, de um ministro, se for ele o ordenador de despesa. A lei 8666 exige que você apresente o indicativo financeiro, de que você tem orçamento para isso, e a lei de responsabilidade fiscal também faz essa exigência. A lei de responsabilidade fiscal é muito severa quanto a isso. Ela proíbe o início de qualquer licitação sem previsão de recursos. Se você fizer, você pratica crime. Não é legal, né? Nem um pouco legal. Aí depois você arruma problema com o Ministério Público, com a polícia, né? Então, por isso que esses elementos têm que ser observados obrigatoriamente. Belezinha? Vamos falar um pouquinho mais ainda sobre o processo de licitação ou procedimento licitatório previsto aqui na Lei Geral de Licitações. A gente colocou tudo em detalhes, em tópicos, nas páginas desses slides. Vamos lá. A lei não exige disponibilidade financeira integral para a instauração. Ou seja, eu não preciso estar com o dinheiro em caixa, mas eu tenho que dar a indicação, da previsão orçamentária, ou seja, é certo, quase que 100% de certeza que vai ter grana para pagar essa conta. Eu recomendo, na prudência, sempre identificar a fonte de custeio. O dinheiro não precisa estar no caixa da administração. O dinheiro não precisa estar à disposição. Mas você tem que indicar a fonte. Olha, o recurso para pagar esse equipamento que vai ser comprado é a fonte de recurso tal. E aí eu indico, conforme previsão da lei orçamentária, esse dinheiro vai ser repassado para a administração no momento X. Acabou. Pronto, tomei a precaução necessária, o cuidado necessário para indicar que eu tenho essa grana, que eu tenho esse recurso e quando ele estará disponível para eventuais pagamentos de faturas lá pela entrega do produto ou pela prestação do serviço. Tá? O que eu não preciso não exige a disponibilidade do recurso, ou seja, eu não preciso ter o recurso em caixa, basta ter a previsão de que eu vou receber, basta esclarecer que ele consta da lei orçamentária e aí já vai embora, já está tranquilo. Né? Como pregoeiro lá do Ministério Público Federal, eu sou um pouquinho mais chato. Gosto muito que a grana esteja já disponível. Por que isso? Para evitar contratempos, evitar problema. Vai que acontece alguma coisa, a administração não repassa o recurso e você licita sem ter grana em caixa. Isso é problema, isso é um problema sério. Então eu sempre recomendo ao administrador que verifique a disponibilidade financeira. Tem a grana? Tem, já está na conta. Então beleza, vamos tocar o pau e vamos fazer a compra. Porque aí, apesar de não ser uma exigência, a administração pode condicionar a realização da licitação ao dinheiro disponível em caixa. Tá?
Mas o que a lei fala? A lei fala o seguinte, que não é uma exigência, mas posso condicionar a realização? Pode sim, às vezes vai ficar um pouco mais lento esse procedimento, mas não há problema nisso. A licitação vai ser realizada da mesma forma. Belezinha? Exige prova de que há. Exige-se prova de que há. Vamos arrumar esse slide já, né? Para não dar problemas. Cadê? Exige prova de que há recurso, né? Cadê? Aqui. De que há. Opa. Salvando. Pronto, olha só. Exige-se prova de que existe recursos suficientes previstos na lei orçamentária. Não é necessário estar disponível em caixa, basta estar disponível o recurso, né? Basta estar previsto o recurso, não disponível. A disponibilidade financeira não é uma exigência, basta estar disponível. Também devem constar no processo. O que mais que tem que constar no processo de licitação? O edital, é o mínimo, né? Atas e relatórios, atos administrativos, comprovação da existência de recursos, as publicações. O procedimento licitatório é presidido por uma comissão de licitação. Então, olha só, vamos voltar aqui. O que eu tenho que ter nesse processo licitatório? O edital, que é a regra básica do jogo, eventuais atas de reuniões que se definiram o preço máximo a ser pago, quantitativos a serem licitados, eventuais relatórios que você, porventura, tenha produzido, atos administrativos de designação de comissão de licitação, designação de pregoeiro, equipe auxiliar, comprovação de publicação do edital. Comprovação da existência dos recursos, basta existir, desnecessário estar disponível. Como é que eu provo isso? Eu posso provar pela previsão na lei orçamentária, tá? Publicação dos atos referentes à licitação, o aviso de licitação, que é o aviso de que a administração vai licitar alguma coisa, e isso tem que fazer parte do processo administrativo. Porque eu tenho que dar a maior publicidade, o maior grau de transparência possível ao processo licitatório. Todos os atos praticados devem ser documentados nesse processo licitatório. O procedimento licitatório é presidido por uma comissão de licitação. O lance da comissão é que você não tem uma só pessoa responsável por cuidar da compra. Pelo contrário, são pelo menos 3 pessoas que vão trabalhar em prol de uma determinada compra. Em alguns momentos, você pode ter uma pessoa só, que é o caso do pregão. Pregão basta um pregoeiro realizando todos os atos. Apesar de que ele tem uma equipe de apoio que pode auxiliá-lo, mas numa licitação tradicional, digamos assim, uma concorrência, uma tomada de preço, um convite, existe uma comissão licitatória que acompanha todo o processo licitatório, existe um presidente da comissão e os demais componentes que auxiliam no desenrolar de toda essa atividade. Então, olha só, o ato de designação deve constar do processo também. Ou seja, o ato de designar uma comissão de licitação, indicando a sua composição, quem são as pessoas, e isso deve obrigatoriamente constar no processo licitatório, para que seja possível a identificação correta, e em caso de alguém pisar na bola, você já sabe como é o nome da pessoa, qual é o cargo, matrícula, onde é que ele trabalha, e aí você pode ir lá e processar, né? Meter ficha numa situação qualquer da licitação, tá bom? A composição da comissão de licitação é de no mínimo 3 membros, grave isso, no mínimo 3 membros, você pode ter 4, 5, 6, mas pelo menos 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores públicos qualificados. Quando a lei exige essa situação de pelo menos 3 membros, e desses 3, no mínimo 2 devem ser servidores públicos qualificados, quer dizer que eu abro espaço para um terceiro membro que não precisa ter qualificação específica para fazer parte de uma comissão de licitação, ou eu posso chamar aí um contratado para fazer parte, ele não necessariamente não precisa ser servidor efetivo, mas o fato é que nós precisamos ter 3 membros, no mínimo, compondo uma comissão de
licitação. Todos são solidariamente responsáveis pelos atos da comissão. Isso aqui é um problema muito sério, né? A solidariedade, responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária, Rodrigo? Vamos abrir uma outra telinha aqui para facilitar a nossa vida, né? Aqui, olha só. O que a gente tem aqui, ó? Responsabilidade solidária. Olha só que bacana. Vamos pensar numa comissão de licitação em que eu tenho este servidor e esta servidora, a bonitona, né? A cabelinho dela, a coisinha linda. Aí, ó, isso aqui é a comissão de licitação, beleza? Este servidor aqui, ó, pisou na bola. Ele praticou um ato não muito correto na licitação. Pisou na bola. A responsabilidade é de todos. Exatamente. Todo mundo vai ser responsabilizado. Isso é o que a gente chama de responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. Esse aqui pisou na bola, mas os outros dois também vão se ferrar juntos. Os outros dois vão responder para a justiça, vão responder perante a própria administração, tá? Isso é responsabilidade solidária. É lógico que essa responsabilidade solidária aqui, ela é uma responsabilidade solidária civil e administrativa, tá? Civil e administrativa. Não há responsabilidade penal solidária. Digamos que essa pisada na bola aqui tenha sido um recebimento de propina. Propina, dinheiro, corrupção, grana, bufunfa. O infeliz aqui recebeu uma grana para facilitar a vida de um determinado licitante. Ele praticou um crime, né? Mas quem praticou foi ele, de forma isolada. Então esses dois não vão se ferrar, porque não existe responsabilidade penal solidária. Não existe responsabilidade penal solidária, tá? Mas a responsabilidade solidária aqui é do ponto de vista administrativo. É do ponto de vista civil. Se a licitação tiver que ser anulada, os três vão responder pela nulidade da licitação, porque um deles pisou na bola. Mas por que esses dois aqui têm que se ferrar civil administrativamente? Porque eles têm a obrigação de fiscalizar o trabalho do outro. Essa é a ideia. Um está sempre fiscalizando o outro. Eu falei para vocês e frisei bastante, não tem responsabilidade penal solidária. Quem praticou o crime responde pelo crime. Tem exceção? Isso tem. Exceto o que a gente conhece no direito penal como concurso de pessoas. Concurso de pessoas ou coautoria. São duas possibilidades de mais de uma pessoa praticar o mesmo ato delitivo, tá? Concurso de pessoas ou coautoria. Concurso de pessoas ou coautoria. Concurso de pessoas são duas pessoas que se reúnem para executar um crime, ou vários crimes, e cada um dos dois faz uma parte da atividade criminosa. Um executa, o outro fornece meios e por aí vai. Já a coautoria não, eles praticam exatamente junto o mesmo ato. Por exemplo, ambos vão ao licitante pedir dinheiro. Nós chegamos aqui em conjunto para pedir grana. Isso é coautoria. Os dois estão pedindo grana ao mesmo tempo para o mesmo licitante. Um concurso de pessoas seria um pouquinho diferente. Fulano, vamos falar, cabeção e cabeçudo aí, O cabeção vai lá e pede a grana, beleza? O cabeçudo vai receber o dinheiro. O cabeçudo recebe o dinheiro, mete a mão na grana e depois distribui entre os colegas. Aí eu teria um concurso, não foram os mesmos atos. Um pediu a grana e o outro recebeu. O recebimento é uma situação já, quase que um ato exaurido, né? Mas não interessa, ele participou do delito, ele concluiu a atividade criminosa recebendo a vantagem devida materialmente, né? Ele foi
literalmente ele pegou a grana. Um solicita e outro pega a grana. Isso é concurso, fizeram ações diferentes. Coautoria, os dois estão juntos aqui, ó, a gente está chegando aqui para pedir a grana para você, a gente recebe a grana, nós dois vamos receber de você, tá? Mas isso aqui é concurso de pessoas, isso é coautoria, isso é lá da teoria geral do direito penal, isso não tem nada a ver com a solidariedade, que a lei diz que existe solidariedade entre os responsabilidade solidária entre os membros da comissão de licitação. Por que a lei fala isso? A lei fala isso por uma razão muito simples. Civil e administrativamente vão responder. Pisou na bola, é um abraço pro gaiteiro. Todo mundo responde junto. Civil e administrativamente. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos voltar para a nossa lei de licitações. Se o cabeça achar o slide, né, que o cabeça está atrapalhado hoje, né? Fica uns dias sem gravar a aula, a cabeça até perde o jeito de gravar a aula, né? Que absurdo. Pronto, achei o slide já. Tá na tela, belezinha? Vamos lá então. Bom, a gente já viu que a comissão de licitação ela é composta pelo menos por 3 membros, e desses 3 membros, no mínimo 2 são servidores qualificados. O que é isso, servidor qualificado? Ele tem uma qualificação determinada para fazer parte da comissão. De repente ele é bacharel em direito, ou ele é contador, ou ele é engenheiro, sei lá, a composição da comissão foi condicionada à existência de qualificação prévia, né? Ele é um analista, enfim, ele é um servidor qualificado. Tem algum requisito profissional exigido e ele atende esse requisito, tá? Manifestação de posição divergente e formalizada na respectiva ata de reunião. Olha só, a gente falou que são responsáveis solidariamente pelos atos da comissão. Ok, tudo bem. Mas, quando é que não existe essa solidariedade além da questão criminal? Quando um dos membros fala assim, ó, não concordo, eu não concordo. E aí registra em ata lá que o membro da comissão, lá, qualquer que seja ele, entendeu que não é caso de desclassificação. Ele acha que a empresa ou o licitante tinha que continuar fazendo parte da licitação. Olha só, a gente tem uma situação que é a seguinte. Vai desclassificar um licitante. Aí a comissão lá, os 3, 2 entendem que é caso de desclassificação e um diz, não é caso de desclassificação, não. Ele tem que ficar na licitação. E ele se posicionou contrário à maioria, ok? Nesse caso em que ele registra a sua contrariedade, a solidariedade para ele desaparece. Só para ele, porque ele registrou. Eu não concordo. Eu acho que o licitante tem que continuar na licitação e vocês querem excluí-lo por uma razão que não está prevista no edital, por exemplo. Aí não há solidariedade, tá? A comissão é permanente ou especial, ela é criada pela administração com a função de receber, examinar, julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. A comissão fica responsável por tudo isso, tá? O membro permanece até 1 ano na comissão. O ideal é que a comissão de licitação tenha, pelo menos uma vez por ano, a troca dos seus membros, para evitar um vício, para evitar aí... evitar aí que de repente acabe gerando uma certa amizade com os licitantes que comumente a administração compra dos caras, né? Isso aqui é para oxigenar essa comissão e não deixar a pessoa viciada nas compras, né? E aí de repente acaba criando vínculos com licitantes. Não é bom, né? Mas ó, falar para você, eu nunca vi essa troca periódica aqui de uma vez por ano. Meu colega que era da licitação lá no Ministério Público Federal ficou pelo menos 4 anos na licitação. O anterior tinha ficado acho que uns 8 anos na licitação. Então não é um... Por que isso não acontece assim, né? Uma vez por ano troca todo mundo? Por uma razão muito simples. A formação, a capacitação do pessoal para lidar com licitação não é fácil. Não é fácil. Tem que ter curso, tem que ter treinamento, o cara tem que estudar bastante. Muitas vezes ele não tem formação jurídica e isso acaba sendo um pouco complicador. A formação dele é outra. Não impede de trabalhar na licitação. Pelo contrário, não é pré-requisito ser bacharel em direito. Não é. Mas muitas vezes o cara é, sei lá, formado em biologia.
Ele é formado em biologia, passou no concurso e botaram ele para fazer licitação. Ele vai fazer, só que vai exigir treinamento, capacitação, isso tem custo, isso demora, né? E aí a administração não gosta muito de ficar substituindo. Por quê? Porque é mais investimento, fica mais caro. Então esse dispositivo que exige de 1 ano a troca, ele deveria ser observado, mas nem sempre é, tá? É vedada a recondução da totalidade dos seus membros em período subsequente, ou seja, não dá para prorrogar a composição da comissão de licitação. Venceu aí o ano que vocês tinham que ficar. Beleza, estou prorrogando para vocês ficarem mais 1 ano. Todos? Não rola. Eu tenho que trocar. A ideia é oxigenar a comissão. A ideia é você trazer novas pessoas com novas ideias, novos pensamentos e menos cansados do batidão da licitação, tá? Funções da comissão de licitação: recebimento de envelopes com propostas e documentos de habilitação, rubricar todos os documentos do processo licitatório, realizar diligência caso seja necessário, emitir relatórios e deliberações, julgar objetivamente as propostas, aceitar justificadamente a desistência de uma proposta. Tudo isso quem faz é a comissão, não é o ordenador de despesas, né? Julgar registro cadastral, sua alteração e cancelamento. Essas são algumas das atividades determinadas pela lei de licitações para a comissão. Pode ser que alguma outra norma traga mais informações, como a norma que regula o pregão. Pode ser que ela traga mais responsabilidades para a comissão. E traz, na verdade, ela traz para o pregoeiro, né? A obrigatoriedade de provocar lances no processo de pregão e negociar valores com aquele licitante vencedor. É interessante isso, né? No pregão, ele tem uma grande diferença da licitação tradicional, digamos assim. Qual seria essa grande diferença? Deixa eu contar para vocês um pouquinho do pregão, para a gente entender. A licitação tradicional e o pregão são diferentes em diversos aspectos. O pregão é muito mais ágil, muito mais dinâmico, né? Na licitação tradicional, o licitante vai fazer a sua proposta, tá? O licitante faz a sua proposta. Na proposta do licitante, ele ofereceu um valor de R$1.000, ok? Esse foi o licitante 1. O L2, o licitante 2, faz a proposta dele em R$1.050. E o L3, o licitante 3, ele faz a sua proposta em R$1.025. Bom, a gente já percebeu que essa é uma licitação do tipo menor preço, tá? Vence quem tiver o menor preço. A gente percebeu que esse aqui é o menor preço, né? O licitante 1 mandou R$1.000. Acabou, encerrou, parou aí. Eu não vou nem analisar o restante, não posso mudar esses valores, é proibida a mudança desses valores, eu não posso alterar. Isso é numa licitação tradicional. Convite, tomada de preço, concorrência. Agora no pregão, olha só, vou fazer um pregão tipo menor preço, beleza? Eu vou comprar no pregão pelo menor preço, quem me der o menor valor leva. Aí eu tenho aqui propostas. L1 oferece uma proposta de R$1.000. L2 oferece uma proposta de R$1.050. L3 oferece uma proposta de R$1.025. E o L4 oferece uma proposta de R$1.200. Bom, numa licitação de pregão, como é que ficaria isso? Para você ver a diferença dela para uma licitação tradicional. Isso tudo eu estou te explicando para te mostrar as responsabilidades da comissão de licitação e do pregoeiro, no caso de um pregão, né? Aqui, a comissão de licitação não pode negociar, ela vai ter que desclassificar essas aqui. Desclassificar não, ela vai só indicar como vencedora o menor preço. A comissão de licitação faz isso. Já aqui no pregão, o pregoeiro vai fazer o seguinte, olha, desses valores aqui, o de 1.200 está fora, porque a diferença dele é de 20% para o menor valor, e eu admito que esses aqui ofereçam lances. Como assim lances, Rodrigo? Lances é o seguinte,
Ah, posso oferecer lance? Pode, está liberado, já liberei para oferecer lance. Então esse aqui vai oferecer um lance de R$1.020, porque o menor foi 1.025. Opa, na verdade ele vai ter que oferecer um lance menor que o primeiro, né? Desculpe, menor que o primeiro, olha só. Se ele quiser oferecer, né? Aí esse aqui oferece um lance de R$999. Esse aqui, que ofereceu em 1.025, vai oferecer R$995. E esse cara aqui, ele não quer perder a licitação, ele vai oferecer R$990. E assim vai. Uma das responsabilidades do pregoeiro e da comissão de licitação que vai cuidar do pregão aqui, é estimular esses três aqui a cada um dar um lance melhor, um lance de valor mais baixo. E aí lá no final das contas, digamos que esse cara que deu 1.050, ele vai oferecer um último lance, que é o que vai ganhar a licitação, ele vai oferecer a R$ 889,50. Olha só, beleza? Fechou? Fechou. Esse aqui é o menor preço. Depois de tantos lances ofertados, esse cara deu R$ 889. Esse é o menor preço. Uma das responsabilidades, na verdade outra das responsabilidades do pregoeiro, que faz parte da comissão de licitação, é chegar aqui e dizer o seguinte: dá para baixar mais um pouco esse valor? Como assim, cabeça? Ele ainda pode chegar e falar, vamos negociar esse valor? Negociar, sim. Negociar. A fase do licitação, no pregão, existe uma fase de negociação. Aí esse cara fala assim, pô, negociar, já baixei tanto o meu preço. Pois é, mas se você negociar comigo vai ficar melhor, de repente eu posso até comprar um pouquinho mais do que eu estou prevendo, vai me sobrar dinheiro em caixa. Abaixa um pouco esse valor aí, que a possibilidade de comprar além daquilo que eu já coloquei na licitação é possível, tendo em vista aquela possibilidade de comprar 25% a mais daquilo que eu estou licitando. Aí ele vai lá e fala assim, pô, beleza, então, vamos lá, vou colaborar com vocês, eu vou baixar para 800, vou baixar 10%, não, 10% é muita grana, né? Vou baixar 5%, vou baixar para R$850. Esse é o último preço que eu faço e acabou, não mexo mais nisso. Acabou. Tá vendo a diferença de uma licitação tradicional para um pregão? O pregão admite essa negociação, é lícito, na verdade é até obrigatório você estimular a negociação e os lances. Já que na licitação tradicional, não. Isso aqui vai virar passado. Muito em breve, tudo vai ser pregão. Em especial o eletrônico, né? Pela dinâmica, pela velocidade que ele funciona. Aqui, nesse tipo de licitação tradicional, ofereceu R$1.000, pronto, R$1.000. Olha a diferença. R$150 a menos para o mesmo objeto. Pô, R$150 a menos para o mesmo objeto é a diferença, né? Vai que eu tenho que comprar 1.000 objetos. São R$150 mil a menos de gasto para administração. Então, esse modelo tradicional que a gente tanto estuda aqui, ele está, assim, perdendo fôlego já faz algum tempo, né? E ele vai ficar para trás. Por isso que a comissão de licitação tem que ser um pessoal muito antenado e ligado com as regras licitatórias para que não exista o vacilo de repente, comprar mais caro quando poderia comprar mais barato. Né? Lógico, a licitação tem que permitir a negociação, se não permitir, um abraço para o gaiteiro, né? Restrições à comissão de licitação e seus membros. São as mesmas restrições para os licitantes, tal como previsto lá na Lei 8666, né? Vamos arrumar isso aqui que tá com uma falha ali, né? Cadê? 866, né? Mais um 6 aqui, ó. Pronto, agora tá bonito, mais um 6. Salvar e seu material já vai perfeito. Olha lá. Aí, belezinha, né? Tava faltando um 6 aqui. Então, as mesmas restrições aplicadas aos licitantes, eu aplico para o pessoal da comissão de licitação, ou seja, eles não podem ter parentesco com qualquer licitante, aquele parentesco previsto na lei, né? Com os licitantes, não pode estar a fim de ajudar, pelo contrário, tem que manter a imparcialidade, tá? Formalidades especiais para as licitações. Bom, além de todas
todas aquelas regras que a gente já viu, os princípios do julgamento objetivo, né, da impossibilidade de vinculação à marca, enfim, toda aquela situação, a gente vai observar também algumas regras muito especiais para licitações de grande vulto, aquelas licitações que têm valores bem elevados e que eu não posso simplesmente aplicar a Lei 866 como se estivesse comprando uma TV dessa, né? Olha só, o que é uma licitação de grande vulto? A primeira coisa que a gente vai observar são licitações cujo valor seja superior a 25 vezes o limite do artigo 23, inciso 1, letra C, ou seja, 25 vezes 1.500.000 reais. Eu estou falando de licitações que ultrapassam facinho, 30 milhões de reais, tá? Licitações que ultrapassam mais de 30 milhões de reais. Na verdade, são licitações de 45 milhões de reais. Essa é a ideia. Isso a gente chama de grande vulto, tá? Para essas licitações eu tenho algumas diferenças, algumas formalidades especiais. Olha só, primeira, o limite da garantia poderá chegar a 10%. Via de regra, o limite da garantia é de 5%. Cabeça, o que é limite de garantia? Que história é essa de garantia? Olha só, na lei de licitações, a gente vai ver isso em contratos, tá? Na lei de licitações, quando você fecha uma licitação, qualquer que ela seja, a administração tem a faculdade, ela não tem o dever, ela tem a faculdade, ela pode, se quiser, exigir uma garantia contratual de que o contrato vai ser prestado, enfim. O que é essa garantia contratual? Ela pode chegar a exigir do licitante que ele dê uma garantia de 1 a 5% do valor do contrato. Se é um contrato de 100 mil reais, ela pode exigir de 1 a 5% o valor de 100 mil reais. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. Nas licitações de grande vulto, ela pode exigir, ao invés de 1 a 5, ela pode exigir até 10% do valor do contrato, tá? Então, nem sempre as garantias do contrato licitatório será de 1 a 5, ela pode ser até de 10%. Quando é que eu posso aplicar esse limite de até 10% do valor do contrato? Quando eu tiver uma licitação de grande vulto. O que é uma licitação de grande vulto? São as licitações em que o valor estimado de contratação, aquilo que a administração está prevendo contratar, é superior a 25 vezes 1.500.000 reais. Não é 1.500, é 1.500.000 reais. Cabeça estava dormindo quando preparou essa aula, né, cabeça? Agora sim, 1.500.000 reais. Agora tá bonito, agora deu certo o valor, né? Estamos falando de licitações de acima de 40 milhões de reais, belezinha? O recebimento do objeto contratado, comprado, ou do serviço contratado, que é de um valor alto, né? Acima de 40, 45 milhões de reais. O recebimento vai ser feito em termos circunstanciado. Quando a administração adquire alguma coisa, ela dá um recibo. Ó, recebi na data de hoje os equipamentos tais. Recebi na data de hoje o serviço tal. Isso são para valores pequenos. 100 mil, 150 mil, 50 mil reais. Vou receber um carro. A administração vai receber um carro no valor de 40 mil reais. Eu faço um recibo, né, um termo de recebimento. Agora, quando eu tenho que fazer recebimento de grande vulto, aí eu não vou dar um recibinho só, tipo aquele... Tem aquela assinaturinha que você dá na nota fiscal quando alguém vai entregar alguma coisa na sua casa? Você não vai fazer isso. Não. Não vai fazer, filho. Por que não vai fazer? Por uma razão muito simples. Você vai estar dando um recebimento de algo que vale, sei lá, 40 milhões de reais? Não. Você vai fazer uma descrição enorme do que você está recebendo. Olha, no dia tal, local tal, na presença de fulano, beltrano e cicrano, recebi o seguinte objeto com as seguintes descrições. 2 pontos. Aí você coloca lá. Um equipamento de fusão nuclear... porque é para esse tipo de coisa. E aí vai descrevendo marca, modelo, tamanho, quantos itens, dimensões, cor, em pleno funcionamento, foi testado na frente da administração pública, funciona de forma adequada. Ah, não funcionou, já foi assinada a garantia. Enfim, já foi acionada a garantia. Ou houve recusa, porque o edital falava de um equipamento cinza e chegou um vermelho. Enfim,
Tudo isso vai ter que ser detalhado num termo circunstanciado, a comissão de licitação assina, na verdade a comissão de recebimento é que vai assinar, né, junto com o entregador, porque quando o valor é alto demais, eu tenho que ter um termo circunstanciado extremamente detalhado. Qualquer falha na entrega do objeto ou do serviço pode acarretar responsabilidade para quem praticou a falha, ou para o fornecedor do teu produto ou serviço, ou para quem está recebendo, né? Digamos que o equipamento deveria vir, um computador super sofisticado que custa milhões. E aí esse computador teria que vir com uma peça, um codificador de acesso, né? Todo mundo que acessou o computador tem que passar digital lá, e aí esse equipamento não veio. Não veio. Agora eu sei que acessaram, mas não sei quem acessou. O codificador não veio. Bom, nessa situação, a responsabilidade maior é de quem? De quem recebeu o equipamento milionário lá. Quem recebeu o equipamento milionário não se ateve ao edital e não conferiu tudo que o edital falava sobre o equipamento milionário, que deveria ter esse codificador de digitais. Né? Pra você fazer uma auditoria, por exemplo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique, claque.